Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de energia mecânica. Então, na última aula, nós vimos, deixa a prof abrir aqui, as formas de energia, né? A gente viu que a energia pode se manifestar de várias formas diferentes. Falamos sobre as fontes de energia, que nós temos fontes de energia renováveis e fontes não renováveis. E começamos o nosso assunto sobre energia mecânica. Então, na última aula, nós falamos sobre energia cinética, que é aquela energia presente nos movimentos, nos corpos que possuem velocidade. Vimos que ela é proporcional à massa do corpo e à velocidade que ela se encontra. E hoje nós aprenderemos outro tipo de energia mecânica, mas que a gente chama de energia potencial gravitacional e também a energia potencial elástica. Então, nós vamos ver esses dois tipos de energia hoje. Então, vamos lá. A energia potencial gravitacional, gente, ela é uma energia do tipo que se acumula. Então, sempre que a gente ouvir essa palavra potencial, ela está se relacionando a uma energia que vai se acumular no corpo, certo? E como assim se acumula? A energia potencial gravitacional, ela vai surgir a partir da interação do corpo com a gravidade. Por exemplo, esses bate-estacas, que é muito utilizado em construção, eles operam graças a essa energia potencial. Como que funciona um bate-estaca? Ele é uma estaca, bem comprida e pesada, e ela é suspensa por um guindaste. Então, o guindaste ergue ela do chão e depois solta. Quando ela solta, ela bate no chão e vai aprofundando o buraco ali, vai fazendo as fundações necessárias. Mas como que ela consegue ter energia para bater ali no solo e ir abrindo o buraco que precisa? Essa energia provém da interação com a gravidade. Então, quando ela é levantada do solo, ela se acumula de energia. E a gente chama essa energia de potencial gravitacional. Quando ela é solta, essa energia se converte em movimento e bate lá no solo. Depois ela é erguida de novo, então ergue, ela se acumula de energia de novo. Quando solta, essa energia se converte e ela bate lá no solo de novo. E ela vai fazendo esse processo várias vezes até cavocar o tanto necessário. Então, gente, um corpo, quando ele é retirado do chão, a gravidade começa a querer puxar ele de volta. Funciona quase como um estilingue. Por exemplo, eu pego a garrafinha, conforme eu vou tirando ela do solo, é como se eu estivesse esticando um estilingue. Quando eu soltar, o que vai acontecer? A garrafinha vai voltar para o solo. Então, quando a gente está erguendo ela vai se acumulando de energia. E quando eu solto, essa energia vai ser convertida, certo? A energia potencial gravitacional, ela vai depender de algumas características, Só aqui complementando, Analisando o bate-estaca, a gente percebe que com a ajuda da gravidade ele consegue armazenar energia. E quando ele cai, ele transfere essa energia, na hora que ele vai bater lá na estaca. Ao ser levado a uma certa altura, todo o corpo vai acumular energia. E ele vai transformar na hora que ele cair. Essa energia acumulada por causa da gravidade se chama energia potencial gravitacional. E ela depende do quê? Ela vai depender da gravidade no local, vai depender da massa do corpo e também da altura que ele foi suspenso. Então, a massa, porque quanto mais massa, mais energia ele consegue acumular. A altura, quanto mais alto ele tiver, mais energia também ele acumula. E a interação gravitacional também. Em lugares, em planetas que a gravidade é mais fraca, ele vai acumular menos energia, certo? Então, ele depende desses três fatores: da massa do corpo, da altura que ele é suspenso e da gravidade no local. Sabendo disso, a gente chega nessa expressão aí, que a energia potencial gravitacional de um corpo é a massa dele. Então, aqui nós temos a massa
que tem que ser sempre em quilos. Tenho a gravidade e tenho a altura, que tem que ser sempre em metros. E aqui a gravidade, metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos resolver um exemplo para a gente aprender como a gente manuseia essa fórmula? Um corpo de massa igual a 1 kg e abandonado do ponto A, indicado na figura, considere a gravidade 10. Quais as energias potenciais do corpo em relação ao nível de referência quando ele estiver nos pontos A, B e C? Ah, gente, peraí. Ficou faltando a figura. Deixa eu procurar ela aqui. Só um minutinho. Energia potencial, níveis de referência. Por que níveis de referência, gente? Onde é que tá? Deixa a prof achar, gente. Calma aí. Cadê minha figurinha? Não tá aqui, não. Não tem problema. Vou fazer a figurinha aqui. Vou fazer eu mesma a figurinha. Vou copiar aqui esse exemplo e vou fazer a figurinha. Não tem problema. Vou copiar ele aqui. Vou colocar aqui. Vamos lá. Vamos considerar o seguinte, ó. O corpo de massa 1 kg e ele é abandonado do ponto A. Então, vamos fazer aqui um esqueminha. Então, eu vou considerar o seguinte, que aqui é o que eu chamei de nível de referência. Certo? Por que eu preciso de um nível de referência? Porque dependendo do nível de referência que eu estou adotando, o corpo pode ter mais, menos ou até mesmo energia nula, né? A gente não precisa usar necessariamente como referência só o chão. Eu posso usar outros níveis como referência. Então, eu digo que aqui é o meu nível de referência. O ponto A vai estar aqui, que eu vou dizer que essa altura é de 3 metros. O ponto B vai estar exatamente em cima do nível de referência e o ponto C vai estar abaixo do nível de referência a uma distância de 2 metros. Então, vamos lá. Vamos calcular qual é a energia, né? Quais as energias potenciais do corpo em relação aos níveis de referência, ao nível de referência, quando ele estiver nos pontos A, B e C. Então, vamos lá. A energia potencial gravitacional é dada por massa vezes gravidade vezes altura. No ponto A massa dele é de 1 kg. A gravidade vale 10 e a altura em relação ao nível de referência é de 3 metros. Então, vamos lá. 1 vezes 10 vezes 3 vai dar 30 joules. Beleza. Então, aqui o nosso corpo tem 30 joules. Agora, em relação ao ponto B, ele está em cima do nível de referência, não é? Então, se ele está em cima do nível de referência, ele não tem altura. A altura dele é 0, né? Se eu estou contando a altura a partir desse nível,
e ele está em cima do nível, então não tem altura. Então, se não tem altura, ele não tem energia potencial em relação a essa linha aqui que eu delimitei. Então, aqui em B, a energia potencial dele é de 0 joule. E como que fica a energia potencial em relação ao ponto C agora? Que o ponto C está abaixo do meu nível de referência. Ela está para baixo do meu ponto de referência. Então, a massa continua sendo 1 kg. A gravidade continua sendo 10. Só que agora a minha altura, ela está abaixo do nível de referência. Ela está para o lado negativo, não é? Então, eu tenho uma altura negativa aqui de -2. Ela está para baixo. Então, calculando isso aqui, nós vamos ter uma energia potencial de menos 20 joules. Então, aqui em C, a energia é de menos 20 joules. E por que menos? Porque essa energia, ela vai ter que ser fornecida para o corpo para que ele suba nessa altura aqui, ó. Eu vou ter que fornecer 20 joules para que ele chegue no nível de referência, certo? Então, por isso negativo. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Ah, prof, mas se eu trocar o nível de referência? Se você trocar o nível de referência, você vai ter troca nos valores da energia, certo? É a mesma coisa quando a gente discutiu lá na energia cinética. A energia cinética também é relativa, né? Se eu considerar que um corpo está em repouso em relação ao outro, eles não têm energia cinética entre eles. Mas se eu considerar que ele está em movimento em relação a algum outro referencial, aí ele vai ter energia cinética. Então, quando a gente fala de energia, também é relativo, tá, gente? Eu preciso dos pontos de referência, dos níveis de referência. O nível de referência pode ser o chão, pode ser o tampo de uma mesa, pode ser um andar de um prédio, certo? Eu posso considerar como nível de referência qualquer coisa, ok? Tranquilo? Vamos seguir aqui, vamos ver se tem mais um exemplo aqui para a gente resolver. Uma mola. Tá, é isso aí. Tá. Agora, gente, nós vamos ver outro tipo de energia potencial, que também é um tipo de energia que se acumula. Lembram? Sempre que a gente ouvir energia potencial, eu estou falando de energia que se acumula. Essa outra energia é o que a gente chama de energia potencial elástica. Ou seja, é aquela energia que vai se acumular quando eu deformar um objeto elástico, que pode ser um elástico ou uma mola, por exemplo, né? Nos nossos exercícios a gente vai usar muito mola, tá? Então, o que acontece? Vamos pensar nessa situação aqui, ó. Eu tenho um objeto, uma bola, e ela está fixa numa mola, certo? Nesse momento aqui, a mola não está deformada, ela está no seu estado de relaxamento, ou seja, ela não está nem esticada e nem comprimida, ela está na sua condição normal. Daí eu aplico uma força e começo a puxar esse objeto para frente. Então, quando eu aplico uma força, eu começo a deformar a mola, eu começo a esticá-la, então ela começa a sofrer uma deformação. Então, aqui, ó, nesse nível, era o seu estado normal, ó, certo? Mas eu puxei ela até chegar nesse ponto B aqui, ó. Então, eu causei essa deformação que eu chamei de X, ok? Quando eu soltar, quando eu eliminar essa força aqui, ó, quando eu soltar, o que vai acontecer? A mola vai voltar ao seu estado original, não é verdade? Então, quando a gente está puxando a mola, eu estou carregando de energia. Aí é o exemplo do estilingue. Quando você puxa o estilingue, você está deformando ele, você está acumulando ele de energia. Soltou, essa energia é transferida para a pedra e a pedra é jogada lá longe. A mesma coisa acontece aqui, ó. A mola é deformada até uma certa altura, né, até um certo comprimento. Ela se acumula de energia. Quando solta, essa energia é gasta e a mola volta para o seu estado original. A energia potencial elástica, ela também pode ser calculada, ela também pode ser definida. E como que a gente calcula ela? A
A gente calcula ela por meio dessa expressãozinha aqui, ó, que nós temos. Energia potencial elástica é o K. Esse K, gente, é uma constante, certo? Que a gente chama de constante elástica. Cada mola tem a sua própria constante. E o que ela nos mostra? Ela nos mostra quantos newtons de força eu preciso fazer para deformar essa mola 1 metro. Por exemplo, se eu tiver uma mola que a constante dela seja de 10 newtons por metro, significa que para mim esticar ela 10 metros, para mim esticar ela 1 metro, para mim esticar ela 1 metro, ou então comprimir ela 1 metro, eu preciso aplicar 10 newtons de força. Agora, se eu pegar uma outra mola aqui, ó, que a constante dela seja 500 newtons por metro, eu já percebo que ela é uma mola muito mais dura. Por quê? Porque para mim deformar ela 1 metro, eu preciso aplicar 500 newtons de força. Então, eu tenho que fazer muito mais força para deformar essa mola aqui do que essa, certo? Isso é a constante elástica. Isso o exercício também sempre vai fornecer, porque cada mola tem o seu valor, cada mola tem a sua facilidade em ser deformada. O X é a deformação, então o X é o tanto que eu consegui esticar ou comprimir essa mola, ao quadrado dividido por 2, beleza? Vamos fazer um exemplo utilizando a continha para ver como que fica? Vamos lá, deixa a prof achar ele aqui. Aqui, ó. Um exercício bom, nós vamos misturar duas coisas. Ó, um menino de 30 quilos, agarrado ao tronco de uma árvore, a uma altura de 5 metros do chão, dispõe de uma energia potencial em relação ao solo. Então, o menino está lá em cima da árvore, né? Então, ele tem uma certa altura em relação ao chão, então ele está acumulado de energia, certo? Podemos armazenar a mesma energia numa mola que a constante seja de 7,5 vezes 10 na sexta newtons por metro, deformando-a um tanto. Calcule a deformação que essa mola sofreria. Então, vamos lá. Eu preciso armazenar a mesma energia do menino na mola. Então, eu preciso calcular qual é a energia do menino. Então, vamos lá. Energia potencial gravitacional, porque ele está numa certa altura do chão. A massa desse menino é de 30 quilos. A gravidade local a gente pode usar como sendo 10. E ele está a 5 metros do chão. 30 vezes 10 vezes 5, vamos fazer aqui na calculadora, vai dar 1.500 joules. Agora, eu vou utilizar essa mesma quantidade de energia e ver o tanto que eu conseguiria deformar uma mola com aquela constante ali, ó. Então, agora eu vou para a equação da energia potencial elástica, que é K vezes x ao quadrado dividido por 2. Qual é a energia que eu vou armazenar na mola? 1.500 joules. A constante é 7,5 vezes 10 na sexta. O 10 na sexta, gente, equivale a 1 milhão. Certo? Então, se eu tenho 7,5 vezes 1 milhão, eu tenho 7 milhões e 500 mil newtons por metro. Vezes o x ao quadrado, que é o que eu quero saber, dividido por 2. O 2 está dividindo, nós vamos jogar para cá multiplicando. 2 vezes 1.500 vai dar 3.000. 7 milhões e 500 mil vezes x ao quadrado. Os 7 milhões e 500 mil está multiplicando, nós vamos passar dividindo. Vou terminar aqui, ó. Então, eu tenho 3.000 dividido por 7 milhões e 500 mil. Isso é o meu x quadrado.
Então, 3.000 dividido por 7.500.000 dá 0,0004, ok? Essa é o valor da divisão. Agora, o quadrado posso passar para cá em forma de raiz. Então, fica x é igual a raiz de 0,0004. Isso aqui vai dar 0,02. Ó, se é newtons por metro, então aqui também é metro. Então, eu posso deformar 0,02 metros a minha mola, que seria também equivalente, né? Esse 0,02, ele também pode ser... Cadê minha canetinha? Ele também pode ser equivalente a 2 centímetros. Ok, gente? Então, é assim que a gente vai fazer a manipulação da fórmula de energia potencial elástica. Beleza, gente? Então, para finalizar a explicação, eu gostaria que vocês fizessem as atividades que estão propostas. E se tiver dúvida, claro, não hesite e entre em contato com a professora para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Tá bom, gente? Um abraço e bons estudos!